Graça e paz, irmãos e irmãs. Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra. Uma das metas que eu tenho colocado no meu coração e creio que tem a aprovação do Senhor, lá eu esqueci, meu santo, o Senhor foi um anjo agora. É que a gente passe a ter uma visão panorâmica da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, né, nesses próximos 2 anos. Então, as leituras que nós estamos fazendo às quartas-feiras, elas não são aquilo que se chama de método expositivo, né? Nós estamos fazendo um sobrevoo nos textos e ensinando aquilo que é importante, que é relevante enquanto tema, para que possamos nós todos termos um conhecimento panorâmico da Escritura. Então, quando alguém perguntar assim, o que Marcos trata? É uma narrativa da história de vida de Jesus na perspectiva, na mentalidade romana. E aí tudo que a gente vai ler ali, a gente vai ver que existe muito da cultura romana, porque se você quer alcançar alguém, você precisa falar de acordo com essa cultura. Você não pode querer alcançar, por exemplo, quando a gente faz missões transculturais, a gente não pode chegar numa determinada comunidade, numa determinada sociedade, sem conhecer os seus costumes, sem conhecer a sua língua, sem conhecer as suas tradições. Nós precisamos comunicar a essas pessoas segundo essas tradições, segundo esses costumes, segundo essa língua. Então a mesma coisa aconteceu na escrita, na hora de compor os evangelhos para cada povo. Então a leitura que a gente fez aqui do Evangelho de Marcos levou em conta isso. Quando alguém pergunta assim, o que é que está escrito ou do que é que trata a carta de Paulo a Tito, que é considerada uma carta pastoral. Paulo começa, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 10, ele trata da questão da organização das comunidades. Paulo se ausenta ou recebe algum pedido de lá e diz assim, olha, eu estou escrevendo uma carta, tem um líder aí, que é alguém que andou comigo, que foi formado por mim, e eu estou escrevendo a essa pessoa sobre o que é que ele tem que reforçar daquilo que já foi deixado, que já está sendo feito, aquilo que precisa ser corrigido. Então, a gente entende, né? Entendendo essas coisas, a gente vai tendo essa visão mais panorâmica da Bíblia. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Ele sai dessa preocupação com organização e também com o viver cotidiano dos membros. E ele vai tratar de um tema que lhe é muito caro. O apóstolo Paulo Paulo vai ter isso, faz parte quase que de uma declaração de fé. Qual é a sua profissão de fé? No dia que a gente tem o batismo aqui, uma semana antes, ou um culto antes, ou às vezes no mesmo culto, a gente põe os candidatos ao batismo aqui, e a gente faz uma profissão de fé. O que é a profissão de fé? A gente pede às pessoas que declarem que elas creem em Jesus. É o resumo do resumo do resumo da profissão de fé. Na igreja primitiva, você tinha essa formação por meio dos apóstolos, depois dos seus discípulos, e inclusive vão ser produzidos livros, conteúdos que são livros. Um deles, e hoje você encontra isso até na internet, chamado O Pastor de Hermas. Ele era um livro de declaração doutrinária ou profissão de fé da igreja cristã primitiva. Então Paulo vai abordar aquilo que é a síntese da profissão de fé na igreja primitiva. A partir do versículo 11 do capítulo 2 de Tito diz assim, porque a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pronto. Quem quer a salvação está disponível. Ensinando-os que, aí ele começa esse processo de doutrinação. Ele vai dizer,
onde a salvação chegou, houve renúncia da impiedade e as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nós, para nos remir, para nos comprar de toda iniquidade e purificar por si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo vai dizer que quando a gente adere a Jesus, quando a gente acolhe a Jesus no coração, acolhe os seus ensinos, o seu estilo de vida, como sendo agradáveis a Deus, e a gente acolhe não apenas concordando, mas nos dispondo a viver desse modo, quando a gente se compromete com uma comunidade de pessoas que também tomaram a mesma decisão, aquilo que hoje a gente chama de igreja, Paulo diz, quando isso acontece, é necessário que haja um abandono de um estilo de vida. E aí eu me recordo agora de uma dessas subcelebridades que se converteu. E numa das entrevistas, alguém perguntou assim, ô fulana, do que é que você se arrepende na sua vida? E ela respondeu, de nada. Como assim? Como é que você adere a Jesus e não se arrepende de nada? Se você não se arrepende de nada é porque você fez tudo certo. Ou então você é insensível. E nas duas situações, só demonstram que não existe um antes e um depois de Jesus. Paulo vai dizer em todas, aqui eu não tenho receio de errar por exagero, em todas as suas cartas, ele vai usar figuras como roupa velha e roupa nova. Ele vai usar figuras como morto e ressurreto. Então ele vai usar figuras que dizem, olha, antes era assim e agora é de outro modo. E aqui ele diz assim, olha, é preciso que haja um abandono da vida de injustiça, de desigualdade. E aí vem uma palavrinha que eu acho extraordinária. A gente diz assim, a gente não, porque eu evito essa palavra porque ela é forte demais. O ímpio, conhece essa expressão? Ah, o ímpio. Você sabe o que é o ímpio? Pense bem a sonoridade da palavra. Impiedade. O que é piedade? O que é uma pessoa piedosa? Piedade tem a ver com eu entendi, eu compreendi, eu acolhi a vontade de Deus como soberana. E a vontade de Deus passa por isso aí. Então eu tenho alguém sobre mim, eu não sou o rei de mim mesmo. Piedade, ao contrário, porque a gente pensa em piedade sempre como uma coisa assim meio circunspecta, até no aspecto, né? Ah, ele é tão piedoso, então piedoso é... Não, piedoso é alguém que tem um Deus sobre si. O impiedoso, ou aquele que pratica a impiedade, é o Deus de si mesmo. O ímpio nada mais é do que alguém que não reconhece essa autoridade. As regras da vida, quem faz é ele. Ele anda, e aí eu já usei aqui a expressão algumas vezes, que no ambiente gospel, às vezes, há um ateísmo gospel. Eu declaro que Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. Quando eu vivo como se ele não existisse, eu sou o Deus de mim mesmo. O que importa, Ney, são as minhas regras, o meu estilo de vida, a minha visão de mundo. E o outro que se exploda. Bom, eu sou literalmente um ímpio.
Porque o ímpio não é alguém que vive lá fora. O ímpio é todo aquele que, sabendo ou não, obedece apenas a si mesmo. Paulo diz, quando você adere a Jesus, quando você é salvo por Jesus, você precisa abandonar esse estilo de vida. Tem uma expressão paulina, eu citei aqui até no domingo. Paulo diz assim, sabe você que se converteu? Se você roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Paulo diz, olha, existe uma mudança nos atos, nas ações da pessoa que adere a Jesus. Então você vai lançar fora esses trapos que você está vivendo e você vai se revestir de um novo ser. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas você deixa para trás. Tudo agora é novo. É disso que Paulo está falando aqui. Não existe o entrar pelas portas do reino e continuar sendo rei de si mesmo. Porque o reino de Deus não consiste numa instituição. Essa semana alguém disse assim, mas a igreja não é o reino? Não. A igreja está contida no reino na medida em que essa igreja aceita a soberania divina. Mas o reino extrapola os limites dessas paredes e os limites dessa instituição. É onde o governo de Deus se estabelece. Então, Paulo diz, olha, é hora de pautar a vida não pela injustiça, não pela desigualdade, não pela opressão. E ele vai nos convidar a viver sóbria, justa e piamente. Paulo está nos convidando a uma vida fraterna, como irmãos. Irmão, você tem um título nobre na igreja de Cristo, é irmão. Nada, eu não consigo encontrar uma outra palavra para nos definir que seja mais rica. Fraternidade. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, portadores dos mesmos direitos, todos nesse nível aqui. Paulo diz assim, viver sóbria, justa e piamente tem a ver com isso. Quem leva o velho para dentro da comunidade, e aqui tem uma coisa interessante, né? Quando eu estou aderindo a Jesus, ao seu estilo de vida, aos seus ensinos, eu me torno discípulo dele. Quando nós nos tornamos discípulos e nos reunimos e nos comprometemos mutuamente, nós formamos uma comunidade discipular. O que a gente vai fazer nessa comunidade discipular? Nós vamos ser para o mundo um referencial de nova vida. Os irmãos estão entendendo? Você quer ver uma sociedade justa? Olha aqui para dentro. Você quer ver uma sociedade fraterna? Olha aqui para dentro. Você quer ver como, apesar de todas as divergências e todos os problemas pessoais que a gente tem, o amor flui aqui dentro. Ah, pastor, eu não estou vendo isso. Onde você não está vendo? Onde você não está vendo, precisa de correção. Porque nós deveríamos, eu gosto dessa metáfora que o Gondim utilizou lá no passado, de construir janelas com vidros transparentes e convidar a comunidade para olhar aqui para dentro. E dizer, veja como nós vivemos aqui dentro. Somos imperfeitos. Mas aqui não há solitário. Aqui não impera o ódio e o medo. Aqui não tem um tirano ou alguns tiranos obrigando ninguém a nada. Aqui nós somos literalmente uma comunidade. Aí eu vou para João 17. Para que eles sejam um. Olha, os divergentes, os diferentes, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Porque quando eles forem assim, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Que não era brincadeira o que eu vim fazer, eu vim construir um novo mundo.
E eu vou começar com esses 12 aqui. Mas em 2022 eles serão milhões e milhões e milhões. E aí eu fico, irmãos, quando eu pego essa palavra, me perguntando se adianta a gente ser tantos milhões, se a gente não faz diferença. Maioria evangélica no Brasil. Para quê? Porque a gente precisa de assento na cadeira, na Câmara dos Deputados. Com todo respeito, os irmãos sabem que eu sou politizado. Não precisamos. Nós impactamos Roma sendo perseguido por ela. O maior impacto que a igreja exerce ao longo da história é exatamente quando ela é marginal. Quando ela não é reconhecida, quando ela é perseguida. Marginal aqui porque está à margem. Não é marginal no sentido pejorativo, não. Ela estava à margem. É quando ela impacta, meu irmão. É quando o imperador Constantino diz assim, não dá para brigar com esse povo, não. Tem que trazer ele para perto de mim. E a igreja caiu nessa cantada miserável e se corrompeu. O que nós precisamos não é do poder central. E aí eu lembro de uma frase que eu já citei aqui algumas vezes, e nunca me deu o trabalho de pesquisar a autoria, eu prometo que eu vou pesquisar. Atribui-se a São Tomás de Aquino, diz que o Papa teria dito a ele, levou ele a Roma, e disse assim, está vendo aí, agora já não podemos, porque tinha tanto ouro, né, para construir a catedral, e disse assim, já não podemos dizer como Pedro e João, não temos ouro nem prata. E São Tomás de Aquino teria dito, mas também já não conseguimos dizer, levanta-te e anda. Ganhamos poder nesse mundo, perdemos o poder do qual somos ou deveríamos ser portadores. Se as consequências, um irmão, uma irmã, for chamado para servir ao Senado, para servir à Câmara, mas nós não vamos negociar isso. Nós não podemos receber do poder desse mundo um poder temporal e entregar a ele um poder eterno. Isso é trocar primogenitura por prato de lentilha. A gente impacta, minha irmã, não é quando a gente chega em Brasília. É quando um discípulo simples vive com intensidade, com radicalidade, o modelo de vida de Jesus. Aí ninguém resiste. Porque a conversão não vem por um decreto. Ela vem pela obra que o Espírito realiza na vida de alguém, a partir do nosso testemunho. Então Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, se você trouxer aquilo que não era bom, aquilo que não tinha aprovação de Deus, para dentro da comunidade, se você se recusa a largar aquilo, você altera a comunidade. Na verdade, você adultera. Adulterar é misturar aquilo que é com aquilo que não é. O que é uma gasolina adulterada? É uma gasolina que não é só gasolina. Ela tem tudo ali dentro dela. Café, borra de café em pó, amendoim, água, qualquer coisa, menos gasolina. Mas quem tem carro e mede o consumo, sabe que o carro que fazia 12 está fazendo 10, com o mesmo litro. Então, se está fazendo 10 com o mesmo litro e é o mesmo motor, o que é variante aí? O combustível, que não é puro. Então, nós somos chamados para sermos, o dinamis de Deus, o poder de Deus já opera, ou deveria estar operando em nós. Se não está operando, é porque esse dinamis ele foi alterado ou adulterado. Então, na hora que você adere, e você tem um compromisso com essa comunidade, você aderiu a Jesus, você deve deixar de fora. E aí Paulo diz, antes deve-se abandonar a impiedade, as paixões mundanas, viver com autocontrole, com justiça e piedosamente. E ele vai dizer, como quem aguarda a vinda do Senhor. Sabia, meu santo, que eu acho que a igreja se esqueceu disso, que Jesus vai voltar? Mas ele disse que ia voltar, ou a minha Bíblia tem alguma parte que a do resto do mundo não tem? Ele não disse que ia voltar?
anjo, os dois anjos lá, meu santo, em Atos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, desaparecer lá, ele vai vir. O que isso produz na igreja, segundo o texto? Esperança. Esperança. E se produz esperança, a concretização da esperança é a própria vinda. Paulo diz isso aqui, olha o que ele diz. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Olha a iniquidade aí de novo. Ele veio nos redimir disso. Purificar para si um povo seu e especial. Mas no 13 ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança. Nós estamos no processo de aguardo. Quando é que Jesus volta, minha santa? Eu não sei. Mas pode ser essa noite. A gente pode não terminar esse culto. A igreja, ela tem que ser sempre, ela tem que viver sempre alerta, como se ela fosse a última testemunha. Imagine se eu dissesse assim, ouviu, irmão? A trombeta soando. Misericórdia, pastor. Misericórdia o quê, criatura? Maranata. Maranata. Acabou. Agora é glória, glorificação, é esse momento que vai acontecer, santo. Paulo chama isso de bem-aventurada esperança, mas ele vai adiante. Ele diz assim, a bem-aventurada esperança, e aí ele diz, agora vai se concretizar essa esperança, e o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. E comprou para si um povo que lhe é todo especial. Paulo diz assim, para a gente ser essa comunidade que anuncia, é uma pena que a igreja tenha se tornado, ao longo dos séculos e até dos milênios já, a comunidade apenas da palavra. Porque quando a gente pensa em anunciar, em proclamar, a gente pensa em palavra. Mas sabe o que é que convence, minha santa? Testemunho de vida. É quando você diz assim, rapaz, eu não concordo com nada do que ele diz, mas eu não posso negar. Não é? O cara diz assim, não, ó, ali, eu discordo do que ele diz que acredita. Mas eu não posso negar, o estilo de vida dele é de uma pessoa que acredita. E eu gosto de ouvir e de ver pessoas que acreditam no que falam. Uma coisa decepcionante para todos nós é quando a gente encontra alguém que diz e não faz. E Paulo está dizendo assim, quando você entrar na comunidade, ele está orientando o Tito, ele diz assim, o pessoal quando entra na comunidade, quando se compromete com a comunidade, toda iniquidade, todo desejo mundano, e aí ele vai descrevendo, tem que ficar lá fora. E aqui dentro a gente vai viver piedosamente, sobriamente. A gente vai viver como uma comunidade realmente de irmãos. E anotei. Ele fala de roupa velha e roupa nova, morte e ressurreição, velha natureza e nova natureza. Então, a vida na nova natureza tem que ser diferente. Então, a figura que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Antes, vamos usar a figura de Jesus como o novo Moisés. Nós estávamos oprimidos no Egito. E o Senhor nos chamou para vivermos na terra que mana leite e mel. Mana leite e mel aí não é somente comida em abundância, não. Ele está falando da terra prometida como a terra da justiça. Onde aquele decálogo será, os 10 mandamentos, ele será a lei suprema dessa nação. Onde ninguém usurpa o bem de ninguém. Onde as pessoas honram as gerações que lhe antecederam, onde as pessoas guardam um dia para o descanso, não apenas seu, mas também daqueles que estão consigo, e para a devoção. E aí vai os 10 mandamentos, né? Então, eu saio da terra onde nada disso é experimentado,
Você vê que o Moisés, que está vivendo segundo a regra egípcia, ele mata o adversário e sepulta debaixo da areia. Lá, os israelitas estão produzindo e não ganham pelo fruto do seu trabalho. E quando reclamam, eles recebem mais trabalho. E eles dizem assim, mas aqui não vai ser assim. Inclusive, quando vocês fizerem a colheita, deixe um fruto. Não colha tudo não, porque tem órfãos e tem viúvas. Isso já era uma espécie de previdência. Quem não pode, vai lá. E a gente vai depois para o livro de Ruth, ver como é que isso funciona na prática. Mas entre o Egito e a terra prometida tem o deserto. O deserto é o tempo de preparação, de formação desse povo para quando chegar lá. Nós estamos vivendo nesse tempo, e quando a gente renuncia à impiedade, a gente está nesse processo de depuração. E aí Paulo diz, é preciso se despir da velha natureza. Então você vai sair da escravidão para a terra prometida. E nesse intervalo de tempo você atravessa o deserto. A gente tem tido uma dificuldade enorme, irmãos, em lidar com o deserto. Ao invés dela virar, da gente dizer assim, ó, precisamos nos juntar para vencer o deserto, a gente começa a guardar água só para a gente. Lembram do maná? O Senhor diz assim, ô filho de Deus, quantas pessoas tem na tua casa? Ah, tem tantas, Senhor. Pega uma cumbucazinha com X grama lá para cada pessoa. Não pegue mais, porque amanhã vai ter de novo. Farinha pouca, foi lá que nasceu esse ditado, né? Provavelmente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí o sujeito chega lá e guardou. No outro dia, o que aconteceu com esse material? Cheirava mal e tinha bicho. Aí você entende o Salmo 127. Não entende? Amigo, se o senhor não tiver no negócio, pule fora. Não, amigo, pega o seu que o outro vai... Porque se foi mandado a conta e você acumulou, aí vem uma palavra que Alex sempre traz para a gente aqui. O mundo produz mais alimento do que toda a humanidade é capaz de comer. Por que tem gente passando fome? Porque o sistema que o mundo vive é injusto. Como é que adianta a gente fazer? Não, não adianta. O que adianta é a gente fazer aqui dentro uma revolução. E dizer assim, estamos tão atentos que ninguém precisa renunciar a nada, mas a gente não pode ser insensível a quem não tem. A gente não pode dormir com o bucho cheio, jogando comida no lixo, enquanto tem gente entre nós que padece por não ter pão. Ninguém na sua igreja passa fome, se a gente souber, não. Se a gente souber, não. Porque não faz sentido, biblicamente falando. Então, estamos a caminho. A esperança é a estrada por onde a gente caminha. Nós estamos no aguardo dessa vinda do Senhor Jesus. E quando Ele vier, a nossa esperança se concretiza. Novamente, nós somos todos imperfeitos. E é por isso que Deus colocou um recursozinho, um botão de socorro, chamado arrependimento. Você aperta ele e diz para Deus do que é que você está arrependido. Senhor, eu errei. E eu vou lhe dizer mais, irmãos. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai apertar esse botão até ele perder a cor. E eu vou lhe dizer o seguinte, continue apertando todas as vezes que você quebrar a regra, o princípio, o valor. É melhor você arrependido 1 milhão de vezes, sem endurecer seu coração, sem desistir, do que você acreditar que a paciência de Deus chegou ao limite. Você sabe o que é que Deus não perdoa? Cinismo. O cínico é o que diz lá, é blasfêmia contra o Espírito. Agora, irmãos, como é que eu sei que eu sou de Jesus? As minhas obras vão dizer isso. Paulo vai chamar em um momento fruto do Espírito e fruto da carne. Quem é que está governando? Qual é o fruto que eu estou produzindo?
E ele vai dizer nessa carta que nós fomos feitos para as boas obras. Um povo especial para realizar obras boas, para ser um referencial de vida. E eu vou encerrar mesmo dizendo aquela frase que a gente ouve quando entra na igreja, que o irmão, que a gente vai fazer o aconselhamento, e diz para a irmã assim: ô, minha irmã, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Irmão, quem aqui já viu Jesus em carne e osso? O único Jesus que nós temos para ver é o Jesus que habita no outro. É a presença poderosa do Espírito agindo nele, que nos torna semelhantes a Jesus. Então o que é que eu tenho que fazer? Apresentar esse Jesus à pessoa. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Reproduzam na sua vida aquilo que eu estou reproduzindo de Jesus. Mas é o mesmo Paulo que diz assim: miserável homem que sou. Ou seja, nem tudo em mim opera segundo a lógica de Jesus. Ainda há coisas em mim que estão em processo de transformação. Mas eu já vejo em mim, tem um hino lindíssimo, o pessoal conhece certamente assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Como é que eu sei que eu sou de Jesus? Quando eu vou me parecendo com Ele. E se você olhar sem a falsa modéstia que às vezes nos enche a mente, já há algumas coisas em nós que se parecem com Jesus, não há? Você não vê isso em você? Não vê? Eu vejo. Em algumas pessoas, ou em quase todas as pessoas, ou em todas as pessoas aqui da igreja. Tem características que eu posso dizer assim: fulano, eu vejo isso aqui de Jesus nele. Irmã fulana, eu vejo isso aqui de Jesus nela. Então é assim que a gente sabe que a gente é de Jesus. À medida em que Jesus vai sendo formado em nós. E quando é que isso acontece? À medida em que a gente vai abandonando aquilo que não é segundo Deus e vai se apropriando daquilo que é segundo Deus, conforme o ensino e vida de Jesus. Senhor, nós somos teus, falhos como o Senhor conhece, mas há um desejo enorme no nosso coração de sermos moldados pelo teu Espírito. Opera, Senhor, seja nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Seja, ó Deus, operando em nós a santificação tão necessária para nos parecermos mais a cada dia com a pessoa bendita de Jesus. E que o nosso viver, comprometido com a comunidade onde o Senhor nos tem plantado, seja tão impressionante, que outras vidas sejam animadas a prosseguir no caminho com Jesus. E aqueles que ainda não aderiram se sintam atraídos por Jesus. Dá-nos um restante de semana na tua presença. Louvamos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, queridos.